Agora foi. Então, vamos começar mais um The Housecast aí, com o convidado Renato Canuto. Seja bem-vindo aí. Uma honra estar falando contigo. Pô, maneiro tá aqui, cara. Maneiro poder sentar e trocar uma ideia. Faz tempo que a gente não bota o papo em dia. Só se vê quando vai competir, né, mano? Aquele estresse todo. Naquela correria, todo mundo estressado. Então, como é de praxe, né? Tu contar um pouco da tua história, né? Como tu começou a treinar jiu-jitsu. A gente sabe que tu é filho do tio Chico, que treina jiu-jitsu há vários anos aí. Como você pegou gosto, né? Porque às vezes, por mais que teu pai treine e tal, leve para academia, às vezes tem muito filho que não treina por treinar, né? Não pega gosto por competição, né? E tu sempre teve tu teve sempre esse gosto, né? Que eu vejo, né? Que tu gosta mesmo de lutar, de competição, né? Então, conta Então, aí. cara, eu acho que, primeiramente, assim, foi crescer envolvido com a parada. Assim, eu já cresci assistindo meu pai treinar. Eu ia na academia, assim, tipo, pô, tem. Vai, na época não era nem o tatame de borracha, né? Era aquele tatame de palha, Duro pra caralho. como é que fala? Borracha, raspa de pneu. Raspa de pneu. Duro Às vezes aparecia até um preguinho, parafusinho. de vez em quando você viu um prego. Então, mas você vê aquela parada onde, pô, tá um monte de cara, um tentando apertar o outro, e na realidade é tipo um jogo, né? Todo mundo ali era amigo, todo mundo tava sempre lutando no final, todo mundo trocava ideia e tal. Pô, tinha um monte de cara ali que era amigo do meu pai, um monte de tio, né? De cara assim que brincava comigo, eu ia brincar lá toda hora, fazia o aquecimento com eles, mas não treinava porque não tinha projeto para criança, né? Não tinha aula de criança na época lá no Sapo. E aí, pô, ia lá direto. Teu pai é do Sapo, né? Meu pai era do Sapo, era do Sapo. Igual o Bochecha. O Bochecha é na Kelly, O Bochecha né? já começou lá também. O Bochecha já foi até acho que uns 12 anos, né, lá. Foi, mas não chegou a ficar, né? Acho que ele Não, ia, porque brincava e foi a saía. Ana Kelly, eu já ouvi tipo, a história, acho que a Ana Kelly começou a treinar e o seu Cleiton foi atrás para ver o que estava pegando. Né? Aí Aí começou a acabou treinar que também. gostou também. Aí veio o Bochecha, tem foto do meu pai apertando o Bochecha lá com 10 anos. Ele fala até hoje. Irado. Então, cara, aí comecei a ir lá brincando, fazia só aquecimento, de vez em quando tinha um menininho que vinha lá a brincar, eu brincava, treinava e tudo. E aí, quando eu tinha uns 8 anos, na realidade, meu pai me botou para competir, cara, sem eu ter nunca nem treinado de verdade, ou feito nenhum tipo de rounds na academia. Aí cheguei lá, não tinha ninguém na minha idade, tinha uns moleques, tipo, tinha 8 anos, os moleques tinham tudo 12, 13 anos. Aí tomei uma massa maneiro lá. Aí, depois disso, eu meio que fiquei tentando achar o que fazer. Eu fiz karatê, não gostei, porque eu queria lutar, eu queria, né, brigar, assistia muito desenho, já assisti o UFC, Pride, meu pai assistia tudo, eu assistia com ele. Então, eu não via a hora de lutar. Aí chegava lá e não rolava a luta. Eu parava, não quero mais ir, não. Aí passou um mês, tentei de novo, eu fiquei, aí acabava o treino, eu e a molecadinha lá fora começaram a brincar de lutinha. Aí, pô, as mães ficava doida, aí minha mãe me tirou de novo. Aí comecei a fazer judô. Judô eu gostei. Fiquei 1 ano no judô direto e só parei porque meu pai começou a dar aula e aí comecei a fazer jiu-jitsu. Na realidade, meio que devagarinho saí assim, né, do judô. Cheguei até a competir uma vez só no judô, ainda podia dar double leg e tudo. Mas tu acha que esse 1 ano aí que tu fez, porque tu tem bastante queda boa aí no teu jogo, Então, né? cara, eu não acho que eu. Como é que se fala? Eu não posso dizer que aquele 1 ano ali me deu. Eu fiquei bom de judô, que eu era criança ainda, né? Mas me deu a ideia. Tipo, para começar a treinar jiu-jitsu, por exemplo, quando a molecadinha começou a entrar e a gente estava treinando, eu já tinha uma vantagem de saber como ficar em pé, como fazer pegada, né? Como fazer base, como dar um sotogari, tinha umas quedas simples assim, eu sabia. Não era bom, tá ligado? Não era muito bom, mas eu já sabia fazer uma baiana bem, eu já sabia umas quedas, né? Aí tinha um moleque, inclusive, que entrou e ele era bem melhor que o de judô, que era o Arthur, na época que a gente treinava bastante junto. E ele era da mesma academia que eu, mas pô, a gente lutava muito em interno, lutava nos Vicentinos, lutava direto.
E, pô, ele me jogava de cabeça direto, ele era tudo, mano, de judô. Enfim, eu não era tão bom de judô quando eu era criança. Eu era bom de baiana, conseguia dar baiana. E, na realidade, eu queria ter feito judô desde moleque. Depois, né, fui ficando velho, fui empurrando, eu ficava naquela de vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E empurrei durante muitos anos e comecei a aprender ali na academia com outro cara que aparecia, que sabia, fazia muita pergunta. Eu sempre tive vontade, né, de aprender, mas eu fazia muito berimbolo quando era moleque. Então, porra, eu tentava assim a queda, mas a maioria dos campeonatos eu sempre chamei para guarda. Nunca não criei esse hábito de tentar dar queda até tipo quando eu cheguei na roxa, já no primeiro ano pro segundo ano de roxa, já quase. Aí eu comecei a entrar mais queda. Mas teu pai sempre deu queda. Eu lembro do tio Chico, ele lutando. Não, Ele dava os cataguruma, não era? Dava o cataguruma, é isso mesmo. Eu lembro ele jogando os caras de cabeça, malandro. Ele tem as fotos até hoje. Ele tinha um banner na academia da sequência lá que ele jogou no Paulista. Ele levantou o cara, e tacava, mas ele era bom, não, ele era bom. Ele sabe também, então, o Sapo era preta de judô. Então ele dava aula de judô e de jiu-jitsu para os caras. Então meu pai também tinha uma base assim, mas era bem, eles não chegaram a treinar muito, eu acho assim, para falar que tipo ficou bom em pé, tá ligado? Mas eles sabiam umas quedas, eles sabiam algumas quedas assim, eles tinham uma estrutura boa, né, uma base. Mas naquela época também, pô, eles faziam os aquecimentos, era tipo guarda fechada e abdominal da guarda fechada. Amassapão para abrir a guarda. Era bem maldoso. Cotovelo na coxa, né? Cotovelo na coxa. Frango. Era tudo que machucava, né? Naquela época. Então, tipo assim, não ficou muito fluido, eu acho, mas, pô, meu pai tinha assim, a manha de dar queda, e aí, depois disso, veio entrando outros caras. Na época que eu tava de roxa, já eu lembro que veio os da Mata, o Felipe e o Rafael da Mata começou a vir. Aí o Rafael, pequenininho, ele sempre entrava embaixo de Tomoe-nage e tal, e eu ficava naquela, sempre me levantava, né? Ficava tentando dar estrelinha para sair. E aí comecei a perguntar, falei, pô, como é que você faz? Você quer? Comecei a, na realidade, quando eles vieram ali, eu não queria ficar chamando porque o cara me derrubava, tá ligado? Aí comecei a tentar fazer mais queda e gostei mais, cara. E na época eu tava querendo passar igual o Leandro. Devagarinho meu jogo foi mudando assim, de assistir outros caras e querer mudar isso daí também era uma das perguntas, assim, porque tu tem um jogo bem diferenciado, né? Tu se movimenta muito, tu passa a guarda pulando, até próprio raspando, assim, é tudo muito rápido que tu faz. Quem tu se inspirou, assim? Porque cada um tem. Tipo, eu, por exemplo, eu pegava um pouquinho de cada, assim, mas esse teu jeito, eu acho que, lógico, você pegou um pouquinho, mas é um estilo próprio mesmo seu. Sim, não, acabou. Eu acabei que meio que devagarinho foi mudando, assim, né? Eu fui achando o meu próprio ritmo. Mas quando era moleque, eu assistia muito, então ficava no YouTube. Tipo, chegou num ponto que eu tava lutando com os moleques, como é que eu posso explicar? Tava lutando com os meninos já mais duros de técnica, que sabia fazer umas guardas diferentes, uma guarda X, umas de la Riva, e já tava a época do berimbolo tava começando quando eu era juvenil, assim, tava né, uma febre, porque os miau na realidade ali estavam de roxa para marrom na época, mas todo mundo já sabia dos moleques, né? Todo mundo já tava assistindo. Os Mendes também faziam muito berimbolo. Então comecei a ficar no YouTube, cara. Ficava no YouTube até umas 6 horas da manhã ali assistindo o vídeo, tentando entender como é que eles faziam. Eu ia, voltava, pausava o vídeo, achava as pegadas, fazia de novo, voltava e ficava fazendo isso todo dia, cara. Ia pra academia, ficava tentando. E aí eu fui aprendendo, fui começando a entender mais. Aí, na realidade, treinando com uma galera também, fui aprendendo. Aprendi muito lá indo treinar com vocês. Até mais, falou. Aí aprendi muito indo treinar com vocês. Na realidade, ali foi onde começou a abrir mais minha cabeça para tipo um jogo diferente, que até então eu era muito bom de passar meia guarda e fazer, na época eu nem lembro que guarda que eu fazia quando era moleque, quando eu cheguei aí, eu tava tentando ainda começar a fazer uma guarda aberta, mas era mais fechada, meia. Eu lembro que tu tinha umas de la Riva, assim, umas aranhas que tu fazia. Então, mas eu falando, quando eu cheguei de cara, de verde, não tinha nem tanto ainda, eu tava tentando. Eu tava tomando aperto. Aí, quando eu peguei azul, foi depois de 1 ano, 2 anos que eu tava indo treinar aí direto, começou a ficar um pouquinho melhor. Foi na época que o Luan apareceu, o Gabrielzinho também veio, aí tinha uma molecada, assim, já com um jogo mais parecido do que eu tava tentando fazer, a gente começou a aprender.
eu tive um pouco dessa mudança também que tu teve quando o Paulo faleceu, né, meu antigo mestre, e aí eu me mudei lá para o Cavaca. Você Aí tinha começou com quem? o Paulo Teodoro. Mentira, cara. Não sabia, É, não. pô, tu não sabia? Sério, Bruno? Cara, essa Sério, do Paulo pô. Teodoro, que irado. O Paulo Teodoro, porque todo mundo acha que eu vim da sequência de todo mundo, do Baiano, do Buxi, que Pô, veio você da tá sempre com os integração. moleques, achei que você tava na integração. Sim. Não, eu vim do Paulo, né? Que foi quando ele faleceu, não tinha academia para um dia, aí foi logo no começo da Brasa, aí os meus amigos, eles falaram, não, vamos treinar, né? Não ficar parado. E aí eu fui lá, e aconteceu esse choque aí que tu falou, Aí eu entrei num outro espírito, porque antes eu treinava, tipo, eu gostava de competir, mas eu treinava com a galera que era mais pro hobby, entendeu? Não tinha Sim. muito essa vontade de competir. Aí quando eu fui pro Cavaga, aconteceu igual tu, começou a chegar a molecada com aquela mesma vontade, entendeu? Eu cheguei lá, a molecada já tinha a mesma vontade, aí evoluiu mesmo. Foi. Aí você não quer apanhar, né? Você tem que, ou você deixa pra lá, porque você fica muito competitivo, você corre, ou você cai pra dentro e aprende, né? Você tem que apanhar e aprender. Exatamente. Foi o que aconteceu na época mesmo. Até a vez eu tinha mais, tipo, briga, assim, né? Tinha mais coração. Tinha uns caras que eu gostava de assistir, mas não sabia direito o que estavam fazendo. Desde moleque eu já assistia bastante, assim. Tinha uns caras... Primeiro começou nos campeonatos pequenos. No começo eu gostava muito de assistir o Charles. O Charles de azul e roxo, ele dava muito triângulo voador, muito... Fazia aquela sentada onde ele abria a perna e empurrava o cara. Ele era bem... Como é que você fala? Ele tinha aquela ginga, né? Ele era difícil de finta. Muita Ele era finta. arisco, ele era Ele é arisco. rápido, ele fica ali, aí ele entra, ele dá um botezinho. Eu achava legal, tipo, era um estilo legal, né? Lutar com os kimono com o fogo. Eu, de molequinho, achava irado, tá Irado, todo ligado? mundo acha. Eu achava da hora, tá ligado? Então, aí era ele, aí o Demetrio veio pra minha academia, era a academia do meu pai, o Demetrio era um aluno do meu pai que também começou a dar triângulo, dar milagre voador. Aí era um bagulho que eu falava, caraca, que irado. Aí queria aprender porque queria para dar voador. Aí ficava eu e um amigo meu, Álvaro, que estava sempre comigo, ficava treinando e fazendo essas paradas. E assim foi começando a abrir a mente para tentar fazer essas loucuras, mas mais porque eu comecei quando eu era criança, eu acho. Foi aonde eu fiquei mais... Era um negócio que eu achava irado, eu vi o cara dando uma estrelinha por cima para passar a guarda, o cara dava um voador, aquela vai, todo mundo vai, uou! Aí dar um pulo assim, né? Pô, o que foi aquilo ali? Então, aquele tipo de coisa ali me chamava atenção e eu comecei a tentar descobrir como fazer. E no começo eu não tinha manha não, cara. Meu pai me xingava pra caramba. Eu chamava já, ele chegava no Paulista de faixa laranja e eu queria dar uma bloco voador logo no começo da luta. Aí pulava, sem saber direito o que eu tava fazendo, o moleque já puxava o braço e já caía passado, tá ligado? Esses Aí negócios direto, meu pai tem me dois xingando. lados, Tá te né? Ou tu fazer. faz perfeito e pega, ou então tu já cai se Ou você ferrando, já né? cai de cabeça, já na ruim. É, E Então, aí quando, foi essa. aí foi mas quando tu falou, não, eu quero isso para minha vida, eu vou É, tentar no máximo assim viver do jiu-jitsu, porque é o que eu gosto de fazer. Como foi é, assim? eu, puta, cara, eu acho que foi ali quando eu tava mais ou menos de faixa azul, eu comecei a pensar mais que eu tava vendo muita gente assim, quer dizer, eu já tinha uma vontade de fazer jiu-jitsu até a preta, né? Eu queria pegar a faixa preta, porque eu comecei pequeno, meu pai era faixa preta, então eu tinha uma noção que eu queria chegar na faixa preta. Meu pai já competia, eu não sabia se eu ia viver do jiu-jitsu no começo, mas eu já estava ali treinando todo dia e eu queria competir. Então, porque eu queria competir, eu sempre treinei. Tipo, eu não ia brincar na rua ou faltar no treino para ir jogar bola, igual a molecada toda saiu, eu ia treinar. Tipo, era normal, não podia. Eu já sabia que eu não podia, né, ficar faltando nas aulas, mas fui ficando maior e maior conforme fui ficando mais velho, cara. Quando eu tava de juvenil, onde eu comecei a poder lutar uns campeonatos maior, né? Aí a gente o brasileiro acho que na época começou a vir para São Paulo, não, nessa época ainda estava no Rio. Tava no Rio. Mas eu queria lutar o brasileiro e tal, então tipo, eu comecei a ficar um pouquinho mais em cima. Mas acho que eu decidi realmente que eu ia fazer e não ia parar quando eu tinha só na faixa marrom. Até então, até antes disso, eu estava com vocês lá treinando e tal, mas eu estava muito naquela ideia, preso naquela ideia de, tipo, eu tenho que ganhar tudo, né? Eu sou novo, então eu tenho que ganhar o Mundial de Juvenil Azul,
aí eu tenho que ganhar de roxa, aí eu tenho que ganhar de marrom, e aí eu vou ganhar de preto. Então, eu não tinha noção, tipo, talvez se eu não ganhar, ainda assim eu posso viver da parada, entendeu? Sim, né? Aí, fiquei meio que nessa, né? Fiquei meio que me frustrando ali, porque eu fazia aqueles campeonatos, no caso, meus mestres, né? Eu fazia aquela parada ali, um objetivo que eu tinha que alcançar de qualquer maneira, que se eu não fizesse, eu tava tipo um passo para trás do meu objetivo final. E, cara, na realidade eu não tinha noção, né? Tipo, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou fazer dinheiro do jiu-jitsu? Como é que eu vou trabalhar? Como que eu vou... só tava querendo ganhar um campeonato, fazer aquilo, ser maneiro. E aí é lifestyle, né? Seminário, vou tirar onda. Você fica nessa ideia, né? Você é moleque, você não tem muita noção. Tipo, todo mundo, na realidade, acho que no jiu-jitsu ainda tem essa. Que é algo bom e algo ruim, né? Porque às vezes você não se prepara e aí você fica meio frustrado. E tem cara que, mas no outro lado também é bom sonhar, né, cara? É bom você ter aquela ideia, tipo, de um mundo superficial, assim, de tipo, vou chegar num lugar e imaginar. Na realidade, para mim foi, cara. Quando eu acabei de me mudando para cá, eu passei um sufoco aqui durante os primeiros anos aqui, mas, pô, de pouquinho em pouquinho, fechando oportunidade, fui trabalhando e, pô, e minha vida realmente deu uma melhorada. Mas até os 19, voltando para o assunto, até os 19 eu não tinha muita noção se eu ia conseguir mesmo, porque eu acabei perdendo no juvenil, perdi 2 finais de mundial, no PAN também não mandei muito bem, só medalhei, mas não ganhei. Aí de roxa, eu já com 17 anos, para fazer 18, meu pai já me deu a roxa, entrei no adulto de roxa, aí fiquei em segundo no PAN, aí perdi no Mundial. Aí no ano seguinte eu perdi no PAN, aí no Mundial, na quinta luta, eu perdi de novo, nas quartas de final. Eu Então, lembro, pô, eu lembro. Eu lembro essa tua tava... jornada toda, tá? A gente estava lá, tava Cara, lá. vocês estavam juntos, pô, é isso que eu tô É, falando. e Você, o a baiano, gente vai, sempre, Cro! caralho, malandro, caralho, fala, porra, mano, o moleque tem tudo e não tá ganhando. Aí a gente sempre fala, mas vai ter a hora, vai chegar, É, vai chegar. Uma hora não tem é, como, né, mano? Treinando é, e se é. dedicando e correndo Não, atrás. então, cara, eu sempre soube que eu gostava muito da parada, mas aí quando você fica pensando tanto no título, cara, dá até um sentimento estranho de pensar É, agora. Tipo, você fica tão pensando, tão apegado naquela ideia de, tipo, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer. E eu ia muito para aqueles campeonatos, às vezes, tipo, pô, nos primeiros anos eu fui, meu pai não foi, e eu ia ficar junto com vocês e tudo no, né? A gente ficou naquela casa lá uma vez, da Checkmate, aham. aí da outra vez, enfim, mas aí eu vinha e eu já vinha naquela pilha de, tipo, pô, minha família não tem dinheiro para eu ficar vindo para os Estados Unidos, tá ligado? Eu tô vindo só porque o campeonato é aqui, cara. Então a gente estava se virando, fazendo um monte de rifa, correndo atrás de um monte de coisa para conseguir fazer parte do dinheiro para poder vir. Aí eu vinha lutar, eu já vinha naquela ideia, tipo, pô, se eu não ganhar essa vez, talvez vai ser minha última chance. Eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer, e tal, tal, tal. E eu ficava botando essa pilha, cara. Eu chegava aqui e dava branco, bro. Tipo, não tinha mais plano nenhum, não tinha nada que eu fazia tipo bem assim, às vezes no treino eu tinha mais um passo a passo, eu sabia chegar numa posição melhor. Chegava aqui eu só saía na porrada e não queria perder de qualquer jeito, mas cara, e era um desespero do caramba. Aí conforme as lutas iam passando ia melhorando, mas naquele último mundial de roxo, segundo mundial de roxo, foi difícil. Eu já estava na quinta luta, aquele ano eu lutei a primeira luta com o Hugo, não, foi com o Hugo Marques. Aí eu ganhei do Hugo Marques Primeira porque ele tinha logo? uma punição a mais e o juiz teve que voltar na câmera para ver, porque eu lembro que eu estava ganhando, mas a mesa deu para o lado errado, tá ligado? Então ele estava com 2 vantagens e eu com. Eu falei, não, cara, a gente estava empatado, olha lá, não sei o quê. Puta, aí naquele desespero, eles foram na câmera e tal, para ver mesmo, e voltaram. Aí, pô, aquela gritaria, discussão, não pode olhar a câmera, não sei o quê, o nego ficou bravo, né? Porque aí arrumaram o resultado. Aí eu É o passei. certo, né? O certo. É o que é o certo. É o que é o certo. Enfim, mas na época não podia, então os caras começaram a pegar no pé. E meu pai era árbitro. Meu pai, não, porra, já na pilha, ele chegou ali atrás e já, meu irmão, tá louco, tá errado. Aí já não conseguia se segurar, porque ele é pai, tá ligado? Aí eu conseguia se segurar, os caras, sai daqui, tio Chico, senão você tá fudido, os caras vão te queimar. Aí ele saiu andando,
né? Aí ficou aquela briga, eu passei. Aí lutei com o Dante na segunda luta. Era eu e o Dante Leão. Aí eu ganhei do Dante naquela luta, birimbolei, subi raspinha, foi uma luta dura também, saiu um para fora, um monte de vez rolando. Aí ganhei do Dante. Aí na terceira, ganhei do cara do Cyborg, finalizei, comecei a lutar melhor. Até na terceira, na quarta, eu peguei umas lutas melhor, até do que a primeira e a segunda. Aí na quinta luta, eu lutei com o moleque que tinha ganhado de mim no Sul-Americano no ano anterior, cara. E eu tava lutando bem com ele, eu já sabia mais ou menos o jogo que ele fazia, tava ganhando a luta de, tipo, 2 pontos e 3 vantagens. Um negócio assim, sabe? Não tava ruim. Aí, faltando 1 minuto, 40 segundos, na realidade. Faltando 40 segundos, eu de maluco, ele finalmente tirou o laço, que eu tinha dificuldade do caramba de passar laço também. É uma parada que me atrasou muitos anos, cara. Ficar preso no laço, enroscado, tentando passar e preso, e perdi um monte de campeonato assim, cara. Enfim, aí, finalmente ele tirou o laço, eu dei uma bote, assim, pra pular pro lado dele. O moleque, ele me empurrou e já voltou num triângulo, tá ligado? Rápido. Ele repôs pro triângulo. Aí eu só puxei a cabeça com tudo, que é outra coisa que eu dava mancada toda hora. Puxei a cabeça com tudo, ele deu um tranco no braço e eu... Aquele susto, tá ligado? Deu um tapa. Aí eu, caralho, botei a mão na cabeça e falei, puta, bati, bro. Aí, meu irmão, caí naquela, né? Cai o mundo. Na quinta, né, malandro? Na quinta. Na quinta luta, era já tipo... E era as quartas de final. Pódio, né, pódio? Era pódio? Eu ia ir pro pódio, não. Eu ia ir pro pódio na próxima. Tinha que ganhar, 7 lutas para ganhar o Mundial. Aí eu ia lutar com o Espen, cara, na semifinal. Naquela época já, assim, tipo, era para eu cair com o Espen bateu nesse moleque muito rápido e o Pedro Ramalho ganhou do Espen na final desse campeonato de Roxa. E aí eu e o Silvinho, perdeu nas quartas naquele ano, lembra? Tava um de cada lado, na real. Não. O Silvinho era pena, não era? Tu tá de pena ou de leve? Tá de leve, pô. Eu tava de leve, o Silvinho tava de pena. O Silvinho tá de pena. Eu lembro. Foi. Não, acho que foi no ano anterior até, que eu lutei com o Rolando de um lado e o Silvinho tava também aquele menino que lutava toda hora, o Caio, acho que era o nome, o moleque da Aliança, que também cardia. E eu era o Rolando antes disso. Eu e o Rolando sempre lutava. Mas enfim, Paganini, aí... Não era Paganini? Não. O Paganini, era isso? Não. Acho que não era. Não, o Paganini acho que é grande, né? Ou era? Mais pesado. Eu acho que eu sei que é Caio nos Calou. Alguma coisa assim. Era algum nome assim, mas eles lutaram pra caramba, direto. E aí, cara, porra, uma bosta. E esse segundo ano de Roxa, na realidade, o Cavaca tinha saído, né, da Checkmate, na época a gente começou a aliança, já era tipo o segundo ano ali de Zenit. E no primeiro ano o Luan ganhou, então, pô, maneiro, o Luan ganhou, legal. Lembro. Né? Foi irado, pelo menos, pô, um ali conseguiu. Aí, no segundo ano, tipo, ninguém ganhou, tá ligado? Então ficou todo mundo naquela murchou, assim. Tá e quando tu foi campeão mundial na Marrom, foi no primeiro ano de Marrom ou foi no segundo? Foi o primeiro ano de Marrom. Primeiro ano. Então, eu tinha 2 anos de Roxa, aí eu perdi. Aí meu pai, pô... E aí, mano, vamos para Marrom agora, não sei o quê, não acho que é bom ficar de novo. Aí eu falei, pô, pai, mas o Kim não ficou, mas o fulano ficou, eu já comecei a ficar meio naquela, tá ligado? Pô, quero ganhar, cara. Quero ganhar o Mundial de Roxa, eu sou novo, deixa eu ficar mais um ano aí. E não sei se, tipo, hoje em dia, eu acho que foi bom para mim, assim, foi bom porque eu tive que melhorar. Eu acho que eu tive que melhorar muito mais do que eu teria que melhorar se eu ficasse na mesma faixa, né? Exatamente. Mas questão de confiança, assim, você acha que você vai ganhar uma confiança no título, né? E dá uma confiança, assim, ajuda. Assim, dá. Mas então, essa mudança de faixa é bom, porque aí o medo de estar lutando com outros caras e outras técnicas, né? Porque a Marrom já muda. Na Marrom já muda. Treinar mais, né? É um pouquinho mais de tempo, já está chegando mais perto, assim, do tempo da... Você está tão perto da preta que você já começa, tipo, de Marrom, já está treinando com Marrom e preta e treinando como preta, tipo, já pensando, caraca, se eu for lutar com o Lepre, se eu for lutar com o fulano de tal, eu já estava pensando nessas paradas, já estava começando a vir para minha cabeça, entendeu? Então, tá assistindo mais a galera da minha categoria. O que antes eu gostava de assistir qualquer cara por estilo, por o que eu achava que o cara era legal, que ele fazia, que eu queria tentar aprender. Eu comecei a estudar mais assim os caras da minha categoria, eu vi o que eles faziam, onde que eles eram fortes, e foi mudando. Aí, cara, na Marrom foi isso. Meu pai me deu uma Marrom e eu não apareci na academia. Depois que eu peguei a Marrom, não apareci na academia durante um mês, cara. Foi a única vez que eu parei de treinar, assim, de bobeira, eu fiquei trabalhando.
fiquei trabalhando assim de fim de ano lá nos camelôs lá em São Vicente e fiquei trabalhando ali um mês e, brother, naquela de tipo, pô, será que é isso que eu quero fazer pra minha vida? Pô, tipo, não era não que eu queria trabalhar no camelô, mas eu não sabia se eu queria ficar nessa ainda, porque tava com 19 anos, já tava com tava namorando na época. Queria Essa sair, não parte é tinha dinheiro. difícil. Essa parte é É, difícil. É onde queria que sair, não muitos, tinha dinheiro. onde que muitos Pô, não param, tinha, né? Essa deu, fase aí. onde a galera para. Eu entendo assim, eu até entendo uma galera realmente. Uhum. Mas é aquela parada, né? Você tem que é mais fácil sofrer ali durante um tempo e tentar mesmo ver o outro lado da parada do que parar e nunca saber o que ia ser, né? Que eu Exatamente. ia me arrepender pra caramba, eu tenho certeza, se eu tivesse parado assim, ia ficar por ali e tentar resolver outra parada, porque eu nunca quis fazer outra coisa, eu sempre falei que ia fazer jiu-jitsu, sempre falei que ia, Que que ia é, lutar. é. Se eu não fizesse jiu-jitsu, para tu ter uma noção como eu era inteligente, né? Não que eu fosse burro, mas minha ideia, porque eu sempre fui um cara, tipo, eu sempre sonhei. Mas é engraçado, ou eu ia fazer jiu-jitsu ou eu ia ser MC. Então meu plano tava ruim pra caralho. Eu tinha que. Você vê que Eu, MC ia dar bom agora, hein, se, malandro? eu, se eu Porra, mandasse bem, eu ia fazer um dinheiro, né? ia estar andando de dala de ouro, carrão, pro São Vicente Agora todo. estourou, né? Então, mas era isso, era jiu-jitsu, era isso. Aí eu ficava, pô, cara, MC não dá. Eu sempre, pô, meu pai é faixa preta, maluco, meu pai ficava, não vai conseguir aceitar essa parada. Eu sempre gostei muito de jiu-jitsu, sempre treinei demais, cara. Então, eu tentei o meu máximo. Teve uma época assim que a galera começou a meio que, não é porque você não tá treinando. Aí começou essas brigas, assim, né, na época que eu tava ali de roxa para marrom ali, eu comecei a ouvir umas paradas assim que eu não gostei porque eu não tava ganhando, tá ligado? E na Mas realidade sempre vai ter, né? eu não estava ganhando de resultado, cara. Não tinha nada a ver com o quanto eu estava treinando. Eu estava sempre treinando. Estava sempre treinando de manhã, fazendo preparação, treinando à tarde, dando aula, uma aula de Pô, competição e treinando. Ia falar para em, Santos e e treinava falar em 2 treinos a mais. preparação, outro dia eu estava até aqui no computador, eu peguei um vídeo, eu fiquei até de te É, mandar o vídeo de eu passando aquela preparação, lembra que você eu, tinha o do funcional, pô, rodízio, do lógico que lembro, funcional, cara. lembra? Irado. Foi na época que, vou te falar a real, se você me perguntar assim, a época que eu realmente decidi quanto que eu ia fazer o jiu-jitsu, acho que foi nessa época aí que eu comecei a levar mais a sério, porque E eu tu me senti começou a ficar mais incluído. com a molecada, né? Ficou mais assim, né? Com a galera que Sim, treinava sim, o dia eu todo. comecei a vir mais, aí tipo, pô, tinha você, o Baiano, o Nivaldo, o Ing, o Bochecha, a Michele, a Marina, o Renato, mano, tinha muito cara no treino Sim, ali, né? O sim. Cavaca puxando, tinha, pô, muita gente, então tipo, eu comecei a ver de perto. Então, eu estava treinando do lado do azul e roxa e olhando para o lado do marrom e preto quase todo dia. Aí, conforme eu fui ficando um pouquinho mais velho, tipo, ainda de juvenil, eu lembro que de vez em quando vocês me chamavam, Renatinho, vem aqui, pá. Aí eu já ficava, pô, empolgadão, vou treinar com isso aí, apanhava de todo mundo. Aí, mas achava virado, tá É ligado? Achava irado, virado. pô. Falava, pô, não vejo a hora de cair pro lado de cá. Foi aonde eu comecei a meio que comprar esse sonho mais, tipo, tipo, eu quero realmente, né, chegar na preta. Teve uma época boa ali, né, que na época a gente estava junto ali, pô, o Nivaldo ganhou o brasileiro, peso absoluto. Teve. Teve muito bagulho legal, assim, assisti muita coisa legal, assim, tipo, em geral, né, era uma equipe, então quando qualquer um ganhava ali, Era uma união, parada né? maneira, foi uma época boa. Aqui é foda, a gente treinava o dia todo junto, né? E todo mundo querendo a É, mesma coisa é diferente. E é, a gente tinha aquela é, união, né? Da molecada é, sempre treinando. Era era sempre os maneiro. jovens assim, né? Era maneiro. Aí foi na época do funcional, acho que o funcional era às 11 ou era antes ou depois do treino da manhã? Eu acho que era antes. Antes, Antes? antes do treino de competição, né? Então, tipo, eu Isso. fazia o das 10 da manhã, que geralmente ou era você, ou o Baiano, ou o Bruninho, de vez em quando. Aham. Bruninho sem ombro. Aí eu vinha naquele treino, aí ali naquela época também comecei a aprender bastante, comecei a passar agora igual Baiano, com o ombro na cara, mão no meio das costas. Aquela parada me ajudou pra caramba também. De juvenil, passava bastante assim. E comecei E a dar com o o, baiano, aí eu ia pro funcional, saía do primeiro treino pro funcional, aí
em época que eu não tinha escola, eu ia pro treino de competição, que era às 12, né? Era, Aí, era mais tarde. Chegou a ser às 12 e depois foi para as 4 da tarde, é, uma época foi 4 da tarde. aí ficou às 4. Então, aí eu ficava, pô, brother, era irado. Para mim, assim, foi a época mais maneira, assim, mais sofrida, mas mais É legal, assim, maneiro. E deixa porque, eu te cara, falar, aprendi muito ali. ali o teu Mundial de Marrom, que eu me lembro, que a gente, mano, gritando pra caramba, que eu lembro que tu lutou com. Acho que era o Hugo Marques, né? Que aí foi tu Foi o ele Hugo. foi pro teu Não, não. braço, não foi? Foi uma antes da do Hugo, foi a do moleque que foi pro meu braço. O nome do moleque é o César Não Casamajor. foi o Ele Hugo? é de Minas. O Hugo não foi o que pegou meu braço, mas eu lutei com o Hugo na sequência e também foi uma luta horrível, que ele ficava me levantando e eu caí em pé. Ele me Ah, levantava, então eu foi fiquei a outro luta cara, toda. entendi. É, foi. Na realidade, tive muita luta ali aquele dia que foi. As últimas 3 lutas foi difícil, assim, foi A final não foi tão, né? tensa. Foi mais A final não, tenso a do final que foi boa. difícil. Não foi, foi mais tenso do que A final foi difícil, né? boa, mas porque era a minha primeira vez na final de marrom, vai. E era a primeira. E era um moleque que era tipo, o moleque que tava ganhando tudo. Eu Quem tava era naquela. mesmo? Era Era o Pedro Ramalho. Ah, Tinha ganhado de roxo no o anterior. loirinho, o loirinho. Né? É, o português. Português. Aham. Aí ele ganhou o europeu naquele ano de marrom. É Ele duro, tava, né? tava, ele tava lutando bem, cara. Tava lutando bem. E aí. E ali no braço, Então. A fala do pra braço foi gente, foda. né? A Pra do braço galera foi foda. toda. Eu não sei a galera, eu não sei se É, tem esse vídeo aí, mas eu recordo aqui na minha cabeça você de lembra? eu Irado, falei, irado. caralho, não é Então. possível, mano, não é possível. E tu Aquela foi rodou, foda. rodou, rodou e Rodei, saiu. rodei, rodei. Tava doendo, mas não, por incrível que pareça, não instalou. Não, tipo, em outros anos aconteceu, tipo, pior rápido, assim. E ali eu realmente acho que porque eu fiquei um tempo aqui nos Estados Unidos, eu tava sozinho, então eu fiquei muito. Quer dizer, eu tava sozinho assim naquelas, né? Eu vim, aí fiquei na casa do Robert aí umas 2 semanas, aí já meio que me mudei para casa da Raquel. A gente começou a dar rolê e tal, e eu acabei ficando com ela mais, assim, de rolê. Aí a gente ficava junto, treinava junto, ia fazer drill junto e tudo, enfim. Aí comecei a ficar mais junto com a Raquel. Mas nessa época, como eu estava gostando de estar aqui, de estar podendo só treinar, de estar tipo longe do mundo e querer competir os campeonatos aqui antes do mundial, eu estava bem focado assim em questão de não me estressar e tentar dar meu máximo. Tipo, um mês antes eu já estava muito confiante, cara. Um mês antes eu já liguei pro meu pai, já falei, pô, pai, eu queria já estar lutando na preta. Eu acho que eu estivesse lutando de preto esse ano, eu já ia, já tava tipo empolgado, tá ligado? Tava bem, me sentindo bem, tá? Me sentindo muito bem. E aí, e foi uma mudança assim, porque antes de eu vir para cá, eu fiquei meio, como se fala, eu quase meio que parei assim durante aquele mês. Aí foi quando eu decidi, eu falei, cara, na realidade, quando eu voltei, todo mundo, não sei o quê, já tive que passar no corredor de faixa porque tava faltando, fizeram passar 2 vezes. Aí passei. Aí, tipo, eu voltei e falei, pô, na realidade eu gosto disso, né, cara? É um negócio que eu gosto e sendo o melhor do mundo ou não, é um negócio que eu vou ficar feliz fazendo a E vida toda. depois que tu ganhou, o que que foi, tipo, o que que tu pensou e tal? Como tá a tua cabeça ali depois que tu ganhou na marrom? Depois que eu ganhei o Mundial de Marrom, É, pô, porque aí tu já cara. tava um passo, já tava ali pra preta, né? Tipo, tu tinha Então, batido aí, na trave várias vezes, né? aí pô, me deu realmente um pico assim de confiança, mas logo na sequência me deu um medo também, tá ligado? Logo que acabou o Mundial. Porque até então eu tinha ficado terceiro no PAN, aí eu ganhei os Open, ganhei uma super. Não, a Superluta foi depois. Mas ganhei uns Open aqui, ganhei uns campeonatos pequenos aqui nos Estados Unidos, e aí fui lutar o Mundial, ganhei o Mundial. Aí, pô, fiquei felizão e tal, e, né, falei, pô, sou eu. Mas ao mesmo tempo eu tinha que provar. Depois disso foi a única coisa que foi difícil, assim, o primeiro campeonato, eu lembro que eu falei, não, agora eu tenho que ganhar, não posso ganhar o Mundial e perder no próximo campeonato com um moleque que eu ainda tava de marrom, meu pai não me deu a preta logo na sequência, que era a minha única É, chance, minha isso é última chance de verdade. ganhar uma preta no pódio, tá ligado? Mas já tava 6 meses só de marrom. Na época ele pegou e falou, não, você vai ter que, se eu te dar preta agora você não vai poder lutar, vai ter que ficar 6 meses aí sem lutar na BJJF. Então dessa vez ele tentou segurar. E foi legal. Aí eu ganhei o Mundial de 100 kimono depois de marrom, que Ah, foi é um dos campeonatos verdade. mais difíceis.
que foi para mim difícil na minha cabeça, porque o dia anterior eu já estava quase falando assim, né? Não, tranquilo, né? Eu ganhei. Se acontecer, se eu chegar lá, o cara for melhor que eu, tal, não posso ficar. Eu já estava meio quase que aceitando assim que talvez eu não fosse ganhar. Tá ligado? Aí eu lembro que do nada assim, eu trocando ideia com todo mundo, como eu na época ali, nas últimas 2, 3 semanas, eu puxei a parte do campo assim, tinha uma molecada, uns juvenil, a molecada toda tava comigo. Falei, pô, se eu baixar a cabeça agora, a molecada conseguir começar a sentir que eu tô afinando, eu acho que não vai ser bom para a galera também, que eu já tava muito quieto, assim, tava começando a ficar nervoso no dia antes. A gente tava no hotel, todo mundo junto. Aí eu finalmente, tipo, meio que clicou e eu falei, cara, saber? Não, mano, não vou deixar ninguém ganhar de mim, cara. É isso. Eu vou chegar lá, eu vou sair na porrada. Eu não vou deixar. O negócio é isso. Eu não vou aceitar um ponto. Eu vou brigar até o final. Não vou deixar ninguém tirar de mim. É o máximo que eu posso fazer é isso, né? Vou dar meu melhor ali, vou brigar. E aí meio que me deu uma relaxada, assim, que foi importante, que eu estava muito nervoso até o dia anterior. E fico até hoje, né? Tem campeonato que você fica nervoso, tem campeonato que você fica pensando muito, você acha que já passou aquela fase, aí volta, assim, né? 2 dias, 3 dias no campeonato. E aí, será que eu treinei? Eu vi. Quem foi que falou disso? Foi você que falou disso? No outro dia alguém falou disso daí. Será que eu treinei o suficiente? Será que eu me preparei? Foi você? Eu Você, postei. você postou, não foi? Aham. Foi, então. Eu vi, eu falei, aí, ó, tá vendo? Aí eu falei para a Raquel até, que ela também chega antes, ela não sei se eu fiz isso, se eu fiz aquilo direito, se eu devia ter feito mais drill. Aí começa aquelas, Exatamente. né? Você É começa a se a briga duvidar. mental, né? A briga mental é foda. É a briga mental, e na realidade é a cabeça, né? É um negócio que aqui eles chamam de hit or run, né? É o bater ou correr. Aham. Ou você cai para dentro ou você corre. Você assusta, né? Agora você tá nervoso, você vê que a situação tá ficando apertada, ou você olha para lá e sai andando ou cai para dentro. Então Exatamente. é a parte mais difícil, né? E aí quando você aceita e fala, vou brigar, eu acho que é a melhor coisa, cara. Enfim, depois do Mundial, acho que me deu assim, uma confiança boa. Eu acho que dali foi bom para muitas coisas. Me deu um choque de tipo, deu aquela felicidade. Fiquei uma semana inteira, cara, chorando. Toda hora que eu assistia um vídeo, eu chorava. Toda hora que eu via alguma coisa, alguém comentava alguma coisa que me lembrava anterior a isso, o que aconteceu antes, eu já chorava. Pô, andei de bicicleta pra Aham. caramba, até a ponta da praia lá de São Vicente, no Cascatinha, até a ponta da praia de Um bike, aí rolê, o um pneu rolê. furava. O pneu furava, tava chovendo, e eu sem R$ 1. Ia pra lá sem R$ 1, se eu fosse. Sem carteira, sem nada. Não tinha cartão, não tinha nada. E ligava pra minha mãe cobrar no, como é que fala? No orelhão. Orelhão. Ô mãe, pô, estourou, tô aqui no canal tal e tal, tal, tal. Aí já tomava uma bronca que saí também de casa sem dinheiro. Mas na realidade eu nunca gostei muito de pedir, assim, eu não era muito. Tudo que eu podia ali era. Tudo que eu tinha, investia pro lado do jiu-jitsu, na realidade. Então, Aham. até dinheiro, às vezes tinha até um patrocinador que dava um pouquinho de dinheiro aqui. Ele tinha dois caras que na uma época estavam patrocinando. Mas todo aquele dinheiro ia para o jiu-jitsu, cara. Eu pagava uma viagem, pagava as inscrições, nunca saía desse meio, né? Então, tipo assim, teve muitas vezes ali que ia embora e o que me ajudava, na realidade, era eu pensava, né? Eu ia e ficava, o Bochecha já passou por isso aí. O Bochecha também vinha de bike direto, então se ele fez e aconteceu e ele é o Bochecha, eu vou conseguir também, eu só tenho que continuar. Não, tranquilo, vai ficar melhor. Mas era maneiro, cara. Maneiro. É o perrengue que depois tu lembra que fala, puta, valeu a pena, né? Puta, é maneiro, cara. É bom porque, tipo assim, solidifica o seu merecimento, né? Mas é um processo de quanto Não tempo? foi sorte. Quantos anos tu treinou? Tipo, tu começou Pô, quantos anos? eu comecei com 8 para 9 E, anos. aí, e tu E foi eu campeão ganhei mundial na marrom com quanto? 19, eu tava Né? 2 semanas antes de fazer 20 anos. Então, É, tipo, 10 a mas 11 anos já 10, 11 anos, tipo, pra tu falar, puta, valeu a pena, entendeu? para falar, sim, sim, É, não, é exatamente. difícil, Até mano, é então era só difícil. sonho, cara. E foi difícil porque, tipo, de juvenil, eu achei que eu tava muito bem. Eu acho que eu realmente era um dos moleques ali que era mais duro do juvenil. Aham. Mas eu competindo assim, pelo estilo de luta, pela vontade de querer brigar, de querer explodir, fazer muita coisa, eu errava muito assim em pontuação
Ou às vezes pulava na melhor, o cara subia, ganhava de 2, fazia 2. Acabei de fazer de novo no PAN. Ainda faço, ainda dou essas mancadas de vez em quando. Mas tipo assim, eu nunca tive vontade também nunca tive vontade de ganhar amarrando. Nunca tive aquela ideia de, tipo, se eu segurar o cara aqui no final, eu vou ganhar. Uhum. Eu não queria aceitar muito essa ideia, sabe? Então É paguei complicado, muito, né? cara. É, Paguei muito. É difícil, eu tem que sei. decidir ali na hora. Tem cara que é Eu muito sei porque eu duro, teve também. cara Tem nego que tu vê, caralho, mano, o cara só ganha assim. Só que ganha, só né? Vai assim. falar o quê? É. O cara E, ganha, me, né? e ganha, mas o cara ganha, isso. Aí é É. onde fica a briga. É, Mas todo mundo. eu acho que tu tem Aí o vem a mesmo opinião dos pensamento. outros. Eu acho que tu tem o mesmo pensamento que eu. Porque É, eu fico com medo de amarrar, porque eu fico. Quando tu amarra, tu deixa o cara te atacar. E, tipo, eu não gosto que o cara me ataque, tá ligado? exatamente. Eu É, gosto de atacar o eu cara. prefiro lutar, exatamente. Eu prefiro lutar e atacar o cara, porque daí eu tô. Na realidade, é engraçado você falou isso, porque até quando eu dou aula, eu sempre explico. Eu falo, pô, se você tá geralmente atacando, se eu entro com uma passagem já sabendo que o cara ou vai me empurrar, ou ele vai jogar a perna por cima, se eu tiver uma ideia das coisas principais que ele vai fazer, eu posso planejar meu segundo passo. Aí do meu segundo passo, eu posso voltar para o primeiro, segundo, ou para o terceiro. E assim eu consigo ficar atacando o tempo todo, e um cara ataca, e enquanto você não vê meu próximo ataque, você não sabe como defender. Então, eu ataco, o cara defende, eu ataco, o cara defende, eu ataco, o cara defende. Eu paro, o cara começa a me atacar, eu começo a defender, e eu estou um Exatamente. passo atrás, quase uma corrida, né, na minha cabeça. Porque a gente, eu acho que pelo menos no meu estilo assim, eu não tenho tanto, eu não treinei o suficiente para a competição, eu não trouxe para a competição aquele jogo mais justo, igual o Lepre, igual o JT, igual uma galera assim que joga muito Joga só justo, né? colando, devagarinho, não se mexe. Pô, o Gustavo Batista passa muito bem assim, devagarinho, bem colado. Então, Mas porque o eu fiquei muito Lepre, tempo naquele estilo se tu for de dar falar, giro, fazer isso, fazer aquilo. tu for falar do Lepre, ele é o jogo dele é assim. Ele espera tu É, errar, né? Tipo, ele vai ele te espera você segurar, errar, cara. ele vai te segurar, acho que ele ataca, não tem como falar que o cara não ataca, mas ele, dependendo É. da luta, ele é malandro, ele vai te Não é, segurando e vai cara. na boa, tá ligado? E não tá errado, não é criticando, não, cara. É o Cada estilo, um tem né? uma escolha. Cada um tem uma escolha. Você decide, cara. Ninguém botou o dedo na minha cara ali e falou: você tem que fazer assim, assim, assim. Mas eu na minha cabeça, e aí depois do Mundial de Preto, primeiro Mundial de Preto, eu até fui psicólogo esportivo aqui, paguei Foi, um cara, fui. foi no primeiro que tu fez a final? Não, foi no segundo. Foi no meu segundo ano de Preto, de Segundo? 2017 eu É. perdi, tomei um amasso do Jacob Mackenzie. Do Mackenzie, é duro, mano. Eu comecei bem, eu fingi que ia chamar, dei o rapa, na hora que ele chamou, ganhei 2. E meio que para segurar ele, eu deixei ele abraçar minha perna. Os caras falaram, ele faz meia. Aí porque eles falaram, ele faz meia, e eu não sabia quem era o cara, tipo, que burro, né? Eu até, no Mundial de Preta, eu falei, desculpa aqui, de Mundial de Preta já, eu olhei na chave e vi o Michael Lieira ia ser minha segunda luta, o primeiro era o Lucas Vale, aí a terceira já ia ser o Lepe, provavelmente, o Lepe já estava ali, né? Aí eu falei, caraca, vou lutar com o Lepe. Então treinei aquele campo inteiro para lutar com o Lepe no primeiro ano. Aí, cara, fui, ganhei a primeira luta também, foi uma perrengue, na primeira luta é sempre horrível, não tô com nenhum ajuste de nada, é só scramble e giro doido. Aí foi aquela dificuldade, aí passou a primeira, pô, beleza. Aí a segunda vim até melhor. Mas como os caras falaram que ele fazia meia, eu não sabia quem ele era. Ele ganhou do Lieira, já me impressionou, que ele ganhou na decisão do Lieira. Mas ele anulou o Lieira legal. Eu falei, cara, quem é esse cara? Mas esse cara parece ser forte. E o Lieira chamou na fechada, na posição dele, e não conseguiu fazer nada. Então eu falei, pô, não vou chamar esse cara não, cara. Eu vou jogar em cima mesmo. Aí fiquei nessa de querer passar ele. Aí fiz os dois, deixei ele abraçar a perna, e ele ficou com a cabeça assim, tá ligado? Meio que abraçou minha perna, ficou meio assim. Aí eu falei, puta, ele faz meia, eu vou abraçar a cabeça dele, eu vou ir para invertida, né? Eu falei, na hora eu senti, eu falei, puta, que mancada. Pum, já abracei a cabeça e fui para invertida. Porque o cara que faz meia geralmente é mais fácil de passar Na na invertida. invertida. Pelo menos foi o que eu aprendi até então, até aquela época. Mas ele é bom de meia invertida. E aí me fudeu, Ele porque é eu bom nunca tinha lutado dos dois jeitos. dos dois lados, né? Dos dois lados.
mas ele tem umas raspagens escrotas da meia invertida, cara. Eu nunca tinha, na realidade, nunca assim, né? Nunca, não dá pra falar. Mas não teve muito cara que eu treinei que fazia esse jogo, tá ligado? Que fazia um jogo assim, fazia meio invertido. Ele deixou, cara. Aí depois que eu revi a luta toda na minha cabeça e assisti, eu falei, caraca, mano, o cara me levou na manhota. Ele ficou ali meio que já exposto, sabendo, tipo, vamos ver se ele pesca, né? Aí eu pesquei, eu caí pro lado de lá e aí ele ficou, cara. Ele segurou minha lapela, passou por cima do meu braço, começou a passar, e eu tava abraçando a cabeça dele. Aí eu vi ele tirando a lapela, em vez de eu querer tirar o braço, eu fui querer passar a lapela nele. Aí nessa de eu passar a lapela dele, eu falei, não, mas eu vou passar a lapela aqui. Aí botei a pressão na cara dele e deixei ele passar a lapela. Aí meu braço ficou meio que preso, eu não conseguia voltar pro outro lado. Aí fiquei meio naquela, tipo, não dava para ir para lá, ou eu ficava sentado e ficava botando pressão na cara dele, ou eu me mexia e ele ia subir. Aí ele começou a dar umas balançadas. Ele só dava umas balançadas, assim, ó. Aí eu quase ia e voltava. Aí eu comecei a duvidar. Eu falei, caralho, eu tô segurando esse cara ou ele tá fazendo que vai subir e não vai? E aí, brother, foi a primeira vez que eu descobri que faixa preta, realmente, os caras têm estratégia. Os caras vêm com uma... Porque até então, até a faixa marrom, realmente, ou o cara botava na 50 e amarrava, ou ele botava um laço, mas não tinha muito isso de tipo, eu vou raspar no final. Eu vou fazer isso, e vou levar... tipo, ali foi bem estratégico. Eu senti que ele me bateu mesmo na experiência. Ele passou a lapela, ficou na manha, faltando tipo 2 minutos, o árbitro finalmente parou a luta, voltou no meio, deu punição para os dois. Combate. Na hora que ele falou combate, ele subiu. Aí subiu já, tipo, a mão que eu tava abraçando a cabeça dele, tipo, ele já caiu com a pegada na lapela. Ele tinha uma esgrima com um braço, ele tinha uma esgrima e meu outro braço com a mão na lapela. Então eu tentei empurrar a perna dele, o pé dele para dentro, para não cair direto na montada. Nessa que eu empurrei o braço para dentro, minha perna prendeu minha mão assim dentro da meia. Então eu fiquei numa posição escrota, assim, o braço preso, a mão presa, só o pezinho dentro. Eu falei, puta, se acabar aqui eu vou perder. Aí começou a passar o tempo, aí eu fui explodir, ele passou montando. Aí ele não queria deixar mesmo mexer. Na hora que eu comecei a tentar sair da montada, o Túlio me puxou para fechada e falou, já acabou. E aí acabou a luta ali, cara. Passei um nervoso do caralho, fiquei bravo. Aí saí. Aí foi foda também, porque, tipo assim, ganhei o Mundial de Marrom, mandei bem e tal, no PAN, foi bom, até o primeiro ano de preto foi legal, e cheguei na preta ali no Mundial e apanhei, tomei, tipo, os pontos que machucou, né? Ele raspou, passou e montou. Então, no placar eu tomei 9 pontos ali no primeiro Mundial de preta, fiquei chateado. E no segundo, pô, tu lutou muito, eu lembro que tu pegou, caralho, 2 caras sinistros, que era o Vitor Silvério e o Vitor Henrique, 2 Vitor, né? E o Lang, no dia anterior, eu lutei com o Lang, cara. Foi no dia anterior? Segunda luta. Porque eu tava na chave ruim. Então eu lutei 2 vezes já com o Lang. Lutei o segundo mundial foi com o Lang também, na segunda. A primeira foi o Spaghetti, que é o moleque lá da Finlândia. E aí a segunda foi o Lang já. E com o Lang também foi muito estratégia, porque, mano... Não dá, ali o cara é chato, né, mano? O cara é chato, mano. Que pegada de macaco, cara. Pegada, e eu sabia, sempre soube, né? Eu assisti o cara a vida toda, assim, fazer isso com os outros. Mas ele te levanta, cara, como se não fosse nada. Tem uma força na perna, uma força na pegada sinistra. Realmente é um cara, assim, tipo, diferente. Faz aquilo ali a vida toda, mas, tipo, é muito justo. Não tem muito o que fazer. Depois que eu deixei ele matar as pegadas, eu não conseguia, cara, sair da... Aí eu falei, caraca, mas no comecinho eu dei uma estrelinha, quase passei ele na estrelinha. Aí colei, ele virou de quarto apoio, eu fiquei naquela briga e tal, aí ele repôs. Aí eu ganhei a vantagem. Como eu comecei com a vantagem, eu falei, puta, agora, bom, pelo menos eu ganhei a vantagem, não vou ficar atrás no placar a luta toda. Muda o ritmo. Estratégico, ele é um cara estratégico, exatamente. Eu falei, é um cara muito difícil de passar, é um cara muito difícil de chegar nos 100 quilos dele. Entendeu? Então, tipo, aquele bote ali já me ajudou no começo para fazer essa vantagem sair na frente. Aí, tanto que na hora que ele me levou a primeira vez, ele fez as pegadas da guarda-aranha, me levou, eu bati e na minha cabeça eu falei, vou voltar. Aí, na hora que eu fiz assim para voltar, eu senti que ele não estava nem brigando. Eu falei, não, vou ficar. Aí eu falei, vou aceitar os dois. E tive que aceitar os dois. Tipo, na minha cabeça, eu falei, ou aceito os dois ou e fica 2 e eu com uma vantagem perdendo e tento raspar de volta,
ou eu fico nessa guarda impossível de passar e empatado, ele vai ficar fazendo isso daí, bro. Aí eu falei, aí eu aceitei e deu certo. Quase que não deu, mas deu certo. Ele subiu, aí eu botei num laço depois, tal, fiquei brigando. Aí eu meio que subi num laço, assim, tentando raspar, ele subiu. Aí ele chamou de novo, mas como eu ainda tinha o laço, eles me deram 2. Eu mantive o laço meio que em pé, assim. Ele tentou se afastar, ele achou que tipo, passou o tempo, ele chamou. Aí na hora que ele chamou, eu ganhei 2. Aí eu falei, puta, boa, deu certo. Aí depois disso eu não podia tomar raspagem. Aí ele quase subiu raspando, começou a brigar, começou a expor mais, né? Uhum. Aí saiu para fora, voltou em pé. Aí eu chamei, eu fiz que ia dar um double, chamei. Aí na hora que eu chamei, cara, aí foi bom e foi ruim. Porra, Começou a dar um gás na minha guarda, foi maneiro. Mas... Agora tu falando, verdade. Esse foi no cantinho, foi lá porque na ponta. esse ano eu perdi pro Mackenzie, caralho. Foi pro Você Jay? perdeu o Mackenzie? 2018? 18 foi pro foi do 18? Eu perdi já pro Mackenzie, eu acho que foi 2018. Você lutou com o Mackenzie, eu lembro que você lutou com o Mackenzie depois. Eu lembro. Até tanto que... E me deixou bolado assistindo também, porque eu falei, caralho, tá vendo? Esse filho da puta, mano. Esse cara faz a mesma coisa, mano. Ele tem aquele jogo muito encardido, cara. Eu lembro que depois eu fui lá no... Que a gente vai lá de massa, lá direto. Caralho, qual o nome? No Big E. No Big E, aí eu fui lá e tava o Lang, um dia antes. E aí a gente ficou trocando ideia. A gente ficou trocando ideia, porque nós dois tínhamos perdido, né? A gente já tava fora, eu fui lá comer e tal, e ficou trocando ideia, é verdade. Aí, agora que tu falou, eu lembrei. Aí tu ganhou dele, aí no dia seguinte foi qual primeiro? Foi o Silvério? O Silvério, brother. Silvério tem uma força de macaco também, mano. Forte, brother. Força explosiva, assim, sabe? O cara te segura, dá uma chocolate, Aí eu tive que fingir, tipo assim, muito daquele campeonato ali, eu era muito novo ainda, então eu tive que fingir que eu tava que eu tava confiante, né? Eu meio que fingi para fazer parecer que eu tava bem, eu tava confiante, mas tipo assim, questão de força, pô, o Vitor Oliveira era mais forte que o Vitor Oliveira com certeza era mais forte que o Lepre. O Oliveira já treinei. Vitor Oliveira também, mas o Vitor Oliveira já é aquela bem isométrica, você não consegue se mexer muito com ele. E tu trocou judô com ele, mano. Ele é bom pra caralho. Eu lembro que tu dele eu não queria chamar nenhum dos dois, cara. E ali, depois desse campeonato, eu comecei a fazer judô. Aí eu fiz 6 meses de judô direto. Tanto que no PAN de 2019 eu entrei umas quedas boas, mas aí eu fiz judô durante 6 meses direto, fui competir um campeonato aqui, um nacional de judô, de uma outra federação. Eu lutei, tomei um quedão, caí de cabeça em uma luta, mas como tem repescagem, eu voltei, lutei com o moleque de novo. Fiz tipo 13 lutas, eu lutei de iniciante e de avançado. Fiquei primeiro no iniciante e em terceiro no avançado. Quando eu voltei com o meu moleque, eu falei pros caras, eu vou dar um armlock voador, mano. Vou dar um armlock voador, que eu tinha ganhado dele 2 vezes para passar a minha derrota. Aí eu falei, primeiro eu vou dar um voador. Aí o cara, não, demorou. Aí eu pulei, ele meio que começou a arrancar o armlock, os caras parou a luta e aí me desclassificaram. Aí eu falei, pô, mas achei que podia. Eu vi a menina lá do Brasil, nas Olimpíadas, fazer. Aí eu tomei a desclassificação. Acho que o jeito que eu pulei não pode. Você tem que dar um giro como se fosse, sei lá, tem que ser uma queda, não pode ser um pulo. E aí eu fiquei no mó veneno, mas foi da hora, foi uma experiência boa. Mas aí eu aprendi depois. Se eu tivesse, é isso que eu falei, se eu tivesse feito judô desde molequinho, esse é o passo de 2018, provavelmente teria sido um pouquinho mais diferente. Um pouquinho melhor para mim, não tão sofrido. Porque, pensa bem, eu tive que lutar com o Vitor, já é o dia seguinte, isso que é um bagulho que a galera também não entende. Você luta um dia antes você luta 2 lutas, vai. Aí no dia seguinte eu passei, tô felizão, aí ficou mais difícil. Agora eu vou estar com um cara bem mais duro nas quartas, um cara duro na semi, aí o mais duro que tiver do outro lado na final. E a final é tipo 4 horas depois da semi. É o dia e, cara, de luta. E te desgasta mentalmente, fisicamente. Mas mentalmente eu acho que é onde mais me abalou, assim, nos primeiros anos de... Nos primeiros anos não, num PAN de preta que eu fui pra final e no Mundial de preta que eu fui pra final. Não como desculpa, os caras realmente eram melhor que eu ali na luta, mas eu me senti muito flat, assim, muito... Não tinha nenhuma emoção, assim, indo pra lutar, cara. Até a semifinal eu tava empolgadão e eu tenho que sentir aquela adrenalina, porque o estilo que eu luto, eu tenho que estar me sentindo na vibe, né? Eu para falar assim, os caras que eu me inspirei muito no Tererê. Eu achava virado assistir os vídeos do Tererê e ver o ginásio todo. Também, né? E
tererê. Então, tipo, quando eu vou ali, eu tô nessa vibe. Quero trazer um show, quero sair na porrada, quero sentir o clima, né, do campeonato. Mas, porra, aí lutando com aqueles caras ali é difícil, brother. Eu vejo nas tuas lutas no Sem Kimono lá do Kazai que tu lutou, caralho, mano, é show, né? Além do evento ser um show, né? O Kazai é irado, não, a apresentação do bagulho é irado. É irado. E eles te tratam muito bem, tá ligado? E tem um pagamento bom no final. Então eu ia para aquele campeonato muito, tipo, realizando o meu sonho de criança, tá ligado? E você me viu lutar no ringue lá, que você tinha comentado, mas... Pô, de molequinho. Então eu sempre gostei daquela parada. Eu sabia que eu gostava. Eu lembro do tio Chico falando, ó, se liga nesse moleque aí. Aí eu falei, quem é? É meu filho, pô. Aí eu falei, não, se liga como ele se movimenta. Eu falei, caraca, mano. Aí tu dando pulo, jogando o moleque. E o moleque eu acho que não, era verde também. Tu era verde, né? Era o primo do Charles que eu lutava direto nesses eventos. Era o Rafinha. E tu ganhou essa luta. Ganhei. Mas não podia finalizar, era essa regra, não podia finalizar. Porque era para não ficar nenhum dos dois chorando lá em cima. Aí o que eles falavam pra gente, não pode finalizar, mas pode lutar. Aí a gente saiu na porrada direto, era legal. Mas, como tu vai lutar jiu-jitsu sem finalizar, pô? Eu ficava meio bolado com isso aí, mas era porque na época a gente lutava muito. E eu já tinha ganhado dele umas 2 vezes, mas era sempre uma luta porrada, não era fácil, não. O moleque era duro, cara. Ele era brigador também, da favela lá do Guarujá, então ele tinha aquele ritmo bem de briga. Era difícil, tipo, estabilizar qualquer coisa, né? Então, mas era da hora. Então, foi desses dois lados. É bom para mim ter essa parada de adrenalina e é ruim, porque de vez em quando você não vai sentir do mesmo jeito entrando numa luta quando você vai entrar na outra. Tem cara que é muito detalhe, muito técnico. Tipo, para lutar com o Lepre, tanto com o Lepre quanto quando eu lutei com o Levi na final do PAN, são 2 caras que, estrategicamente falando, você também já lutou com os 2, né? Você lutou com o Lepre? Já lutei com o Lepre. Já lutou com os 2? 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes já. E, então, você tá ligado do que eu tô falando. Os caras são muito justos no jogo deles e não saem daquele círculo de eu vou fazer o meu, você vai ficar preso no meio ali e qualquer mancada que você der, o cara começa ganhando, tipo, numa vantagem que seja. Aí você vai se expor e aí talvez eles vão te pontuar mais. Então, fica aquele negócio uma luta muito estressante, né, na tua cabeça, assim. Tipo, caraca, não posso errar, não posso fazer. Então, esse não posso isso, não posso aquilo, me ferrou muito. Aí eu já começava, tipo, E como eu estava muito calmo, não estava me sentindo, não estava nem com medo, não estava com nada, mas a adrenalina não estava ali, não estava me sentindo, né? Puta, vai acontecer. Não tinha nenhum sangue fervendo, não tinha eu não estava empolgado, eu estava cansado. Eu já estava cansado, aí porque eu já estava parado assim durante o tempo esperando, eu já ficava mais ainda, caraca. Esse vai, vamos acabar com isso, chega. E aí você não consegue lutar tipo do mesmo jeito que você lutou. Dá para lutar? Dá, mas pro meu estilo de luta é mais difícil, porque eu dependo muito do feeling ali, né? Às vezes eu vejo a oportunidade no meio do movimento, eu sinto uma brecha. Aí eu tenho que dizer 100%, bom, colar no cara, ou dar um bote. Então, nessas lutas é mais difícil, que tá tudo muito calmo. É muito técnico. Aí eu tô pensando, nessas 2 lutas eu fiquei pensando muito em tipo, pô, esse cara é muito bom nisso. Esse cara é muito técnico nisso. E aí você fica pensando no que o cara vai fazer. Eu tô bloqueando o jogo do cara, a luta toda. E com o Lepre eu senti que eu fiz isso bem até a metade da luta. Não pode fazer, né? De pensar, caralho, o cara é bom aqui, o cara é bom ali. Não vai mudar. O cara realmente vai ser bom ali, bom aqui. Lógico, não pode ser burro de não ver, de não saber, mas tipo... De não saber onde está o perigo, lógico. O cara vai fazer aquilo, realmente o cara vai fazer. O Lucas Leite, todo mundo sabe que ele vai chamar na meia e torcer o gancho. Mas se tu for se preocupar com isso, cara, tá fudido, porque o cara não vai... Não vai mudar nada. Não vai mudar pra guarda-aranha, tá ligado? O Lucas me bate, hein, o Palito, mano. Puta, nem me fala, mano. Sofri aí anos. É escroto, mano. O cara me bate mesmo assim, tipo, não tem o que eu faça, eu posso dar o gás da minha vida e, mano, ele não tem, como se fala? Ele não tá competindo mais, né? Você acha que ele tá mais devagar? O caralho, mano, o bicho treina igual um adulto, mano. Treina com os moleques todos aqui,
dá gás em todo mundo, faz preparação segunda, quarta e sexta, forte pra caramba, e não morre no gás por nada, mano. Não Por morre, nada. tá tão acostumado a ficar daqui, treinar do jeito que ele treina, mano. Lógico que ele diminuiu muito, né? O que ele fazia antes era loucura. Mas ele é foda, o pessoal fala. Ele treina acho que mais de manhã, assim, né? No treino ali da galera, mas faz um treino bom, um treino forte e faz musculação Porra, segunda, quarta e sexta. Fiquei 3 meses com ele quando eu era marrom, né? Foi no ano que eu fiquei vice na marrom, não, na verdade, no ano que eu perdi o PAN de marrom e fiquei esses 3 meses, né? Que é do PAN pro Mundial, geralmente é uns 3 meses. Foi o que eu vim para fazer e nunca voltei, né? Então, mas era esse o plano. Fiquei com ele, malandro, tu é louco. Treinava de manhã, e à tarde de preparação e à noite ainda treinava com ele de noite. Fiquei arrebentado, mas foi bom. Tipo, fiquei até... Não ganhei, né, como eu queria, mas fiquei em segundo no Mundial de kimono. Mas... Caraca. Qual Mundial que foi esse de marrom? Você foi em segundo? De marrom. Irado. Aí, pô, foi onde que realmente ele é o cara que me ensinou a como treinar, né? Falei, caralho, mano, aí eu já aproveitei, já continuei no ritmo, né? Eu falei, não, tem que treinar igual. Manteve aquilo. Tem que treinar assim, quando você, isso mesmo. Quando você vê um cara de perto fazendo mais, nem mais assim, né? Mas fazendo de uma maneira que você vê e fala, caraca, bicho, o cara é uma máquina. Meio que, tipo assim, seu instinto competitivo é tipo, pô, eu tenho que pelo menos fazer o mesmo tanto que aquele cara tá fazendo ou um pouquinho mais. Exatamente. Se eu quiser ser o melhor, né? Eu tive isso aí com o Durinho, quando o Durinho vinha. O Durinho. Tu chegou a treinar com ele, né? Cheguei a treinar com o Durinho. Mano, e o Durinho, cara, ficava no meio, no campo da DCC que ele veio lá, cara, 40 minutos, um monte de polonês gigante, um monte de cara treinando. O bicho ficava no meio, brother, e não deixou ninguém pontuar nele. E 40 minutos seguidos ali, sem parada, batendo em todo mundo, a cara vinha girando. E eu, caralho, mano, o que tem de errado com esse cara, mano? Puta, tipo, é sinistro. Sinistro. Mas, tipo assim, aí você vai seguir o cara, você vê o que ele faz todo dia, o bicho treina de verdade, cara. Ele trabalha, ele sempre fala isso, eu trabalho muito, eu trabalho duro, eu fiz meu trabalho. E é verdade, ele fica. Você vê naquele centro de preparação, os caras inventa coisa para ele fazer, de apertar os negócios para ficar mais justo. ele, mano, acho que o bicho é feio daquele jeito, mano. Gosto dele, mas o bichinho é feio. Aí ele faz muita força, muito justo, muito porradeiro, não para, tem um gás infinito. Então, tipo assim, não é o cara mais técnico, mais justinho que eu já treinei, mas é o cara que, mano, você deu qualquer espaço, ele não vai parar mais. E quando vai para as costas, fudeu. O Lucas vai para as costas, fudeu. Acabou o treino. Acabou o treino, né? Você vai falando sinistro, né, cara? Esse negócio de pegar as costas tem muito tipo de cara diferente no jiu-jitsu, mas os caras que pegam costas são os caras mais estranhos. É mais estranho. Eu acho que é os caras mais estranhos assim, do jiu-jitsu, são os caras que chegam nas suas costas e você não consegue sair. Não, ele vai das costas para a montada, da montada para as costas. Eu falo, caralho, acabou o treino, malandro. E ele não te pega. Ele não te pega. Não te pega. Só para tu ficar no veneno mesmo. Só cabulado. O Roberto Gimenez aqui, ele é muito bom de pegar as costas, cara. De todo lado ele chega nas tuas costas. É verdade, e eu com ele, com o Mike, né, o Mussumet. Treinei durante uma cara com eles aqui. O Mike é horrível, cara. O Mike, você nunca vai fazer a mesma coisa com ele mais de uma vez. Então, tipo assim, os primeiros meses foi legal até, não foi tão ruim. Aí depois disso só foi gradualmente piorando e, cara, ele é o melhor cara do treino, é o cara que mais bate na gente. Então, porra, não dava vontade nenhuma de treinar com ele num ponto. O cara faz a mesma coisa e te bate de novo, você faz a mesma coisa e não funciona. O cara te bate o tempo todo e aí tu ainda vai dormir pensando no cara e o cara te bate. É isso que eu tô falando. Exatamente. Você vai dormir pensando na parada, você fica puto, você volta no outro dia, tenta de novo, você apanha de novo. No treino, assim, tipo... E aquela parada, em treino, eu vou falar a verdade, eu apanho muito em treino, cara. Eu sempre apanho muito em treino. A galera não... Às vezes a galera não entende isso, né? Tem muito cara que treina e se mata em todo treino, chama para competir, fica nervoso e não consegue traduzir a mesma performance, assim, né? Se tu for ver, o Bochecha é assim, a galera pega Bochecha, né? treino, mano. O Bochecha você deixa pra ele, você consegue fazer as coisas dele, né?
Fico Aham. empolgadão, caralho. Fiz isso com você, esse irado. Mas, mano, eu nunca ia conseguir, eu nunca ia querer competir com o cara, tá ligado? Aham. Então, tipo assim, e você vê, é nítido. É nítido. Quando você vê ele competindo, é um cara diferente, é uma mentalidade diferente, é uma Aham. agressividade diferente. Diferente. É tipo assim, é igual quando você tá jogando videogame, você tá perdendo, você tá ficando bolado, e fala, vamos às Vera agora. É assim, É se ele verdade, for é às Vera, dá verdade. medo. Aí dá medo. Não, aí quando ele ficar bravo, não dá. Eu falo, porra, mano, sou teu amigo, mano. Vem aqui querer Quando me ele ficar amassar. bravo, ele quer te amassar. E deixa eu te perguntar, como foi essa transição aí de agora, como tu trabalha na academia, como foi essa oportunidade? Tu e a tua esposa também, vocês estão aí fazendo um trabalho aí começando a dar aula, né? Tu É, começou a dar aula, acho que no Robert, né? Mais comecei para a dar aula. Na ajudar realidade, ele e tal. eu dava aula na época no Brasil com meu pai, sempre puxei um treino ou outro. Uhum. Fiz, sempre, aí comecei a dar aula para criança, comecei a dar aula para molecadinha de competição. Quando eu vim para o Robert, ele, ele já de cara já me colocou para tipo, dar uma aula ou duas, assim, para ajudar com né, tá ficando na casa dele e tudo. Então, comecei a puxar uns treinos. Aí comecei a puxar uns treinos de manhã, 2 vezes por semana. Aí foi aumentando de pouquinho em pouquinho. Aí eu comecei a segurar, tipo, mais a parte da manhã. E aí, quando ele saía, quando ele tinha que viajar, ou ia fazer campo, essas paradas assim, às vezes ia dar umas tours de seminário, eu ficava dando aula. Então, aqui eu tive que aprender. Eu tive que aprender né? Falar sem ter vergonha na frente de um monte de adulto, um monte de gente que tá esperando o Drysdale ali, né? Que às vezes tinha até época de competição, que às vezes ele saiu e tá, pô, a molecada toda olhando para mim assim, pô, esse moleque é de 19 anos, brasileiro fala meio a meio inglês, Meu inglês, querendo. simulation. Cadê o cara, mano? Cadê? Então eu tinha que me manter numa postura de, né, não de liderança, mas eu tinha que manter uma postura onde a galera me respeitasse, porque senão eu ia perder o controle ali Uhum. da parada. Mas aqui é legal, a galera é bem respeitosa também, é uma cultura um pouquinho diferente, não tem tanto esse ego. Tem um cara ou outro, lógico, que é o competidor, que é o bravo ali da academia, que É de vai testar, ficar bravo. né? Cadê o professor? Cadê o professor? Não sei o que, vem aqui fazer na coisa. Mas o resto foi bem sossegado. E aí, dando aula aqui, eu comecei a ficar. Eu melhorei muito o meu jogo, porque eu tinha que explicar. Tipo assim, quando eu cheguei, não tinha tanto moleque duro de competição, mas tinha um moleque faixa azul, ele era Puma, mas ele descia pro Galo, o irmão dele era um Pena, aí tinha a Raquel, tinha mais outro menino que era maior que eu, desculpa aí, tinha um, voltei, tinha um outro menino que era um pouquinho maior que eu, aí eles eram tudo azul e roxo, e eu era o único ali de marrom, e aí eu comecei a tipo puxar o treino e comecei a fazer umas paradas que a gente fazia em Santos, uns drills que a gente fazia em Santos, uns drills de explosão, que eram as paradas que me ajudou a ganhar mais aquela ideia de tipo, dá para eu ficar 1, 2, 3, porque eu fazia os drills de 1 minuto, aí trocava, o cara vinha 1 minuto, né? Até hoje na checkmate, quando eu venho, eu vejo A a galera galera ainda faz faz, aí. né, nos campos do Mundial, cinco exercícios, 1 minuto de uma vez, 5 minutos de uma vez, só sem parar, mas eu gosto dessas paradas, porque me ajudou a, a melhorar o estilo que eu queria fazer já de luta. Me ajudou a puxar aquele gás e entender que, tipo, mentalmente, se eu estiver pronto, eu consigo dar o máximo. E a molecada começou a pegar isso aqui também, que era uma molecada nova também, tá com vontade de lutar e tudo. Eles começaram a explodir mais da gás, o moleque era bom de wrestling. Aí comecei a lutar, a treinar com muito wrestler aqui, os caras É do legal MMA, os isso, é caras do bom. UFC. Então, me ajudou também nesse ponto, que, pô, não tô nem aí que o cara é do wrestling, o cara é bom de queda. Eu não sabia quem que era, eu chegava aqui, eu não queria deixar ninguém me bater, então ficava naquela briga. E aí aprendi muito, cara. Aí descobri que o wrestling é um esporte inteiro, né? Não é só baiana e Não é single só leg, mulher e single não é só leg, agarra e empurra. bota no Tem chão, como direcionar o tapa, cara, tem muito tapa na detalhe, nuca puta, e baiano. tapa na nuca e tá no meio, sai correndo. Até então funcionava, né? E É, aí, e até aqui funcionava de vez em quando, porque os caras não estavam esperando, eu entrava de uma vez e saía levando. Mas conforme eu fui aprendendo, puta, foi irado. Foi um bagulho que me ajudou muito, foi o wrestling. Me ajudou muito, assim, não só na parte em pé, mas para também até muita coisa que eles fazem em pé, eu faço, tipo, às vezes da meia guarda, para sair por trás e subir, ou para sair de posição ruim,
Os caras são muito bons de, tipo, tá tomando um aperto e desaparecer e levantar, tá ligado? Tipo, E o sai de lá. condicionamento físico, né, mano? E o condicionamento, é totalmente diferente, né, mano? O condicionamento. O gás é outro, né? O É gás outro é tipo outro. de respiração. Então, E aí, agora que vocês assumiram aí a academia, desculpa, tu e a tua esposa. assumi uma academia, tudo. E aí, cara, comecei a dar aula. Aqui, na realidade, eu não queria dar aula de cara, né? Eu queria treinar, só lutar e tudo. Mas, pô, vim pra cá, fiquei aí, casei. Aí passou um ano e meio, ganhei o Mundial de Marrom. Falei, agora eu vou estourar, pô, patrocínio, dinheiro no bolso, nada. Tá ligado? É foda, Nada, foda. mano. Apareceu nada, não teve Pô, um o e-mail. próprio Bochecha falou, eu comecei os caras me considerar quando eu ganhei o terceiro absoluto. Caralho, Engraçado, né? foda, né? Foda. Então, mas isso que eu tô falando que é complicado. E tem cara que consegue esse respeito de uma maneira diferente, né? Da maneira que o cara age, o cara tem um estilo, o cara tira uma foto Aham. bonitinha no Instagram. O É cara mais foda. posudo, às vezes, faz mais dinheiro do que um cara que às vezes ganhou uma parada, que é mais brigador, que é um cara. Aham. Sei lá, é diferente, é um mundo É meio diferente. estranho, assim, Tem né? que aliar As os dois, né? negociação. Tem que achar o que você representa e fazer funcionar, enfim. Eu ainda estou meio que descobrindo isso daí. Essa época da quarentena foi muito pensando e crescendo o cabelo branco já novo, pensando o que eu ia fazer aqui para mudar essa, entendeu? A maneira que eu estou vendo o jiu-jitsu indo, e o que eu acho e o que eu posso fazer sobre isso, né? Sim, Se eu não sim, gosto, o sim. que eu posso fazer? Eu fiquei muito nessa. Mas, enfim, comecei a dar aula porque eu fui para a França depois do europeu. Eu fui dar um seminário lá na França, no Venom Training Camp que eles têm lá. Uhum. E eu tinha acabado, eu entrei com a Venom, na realidade, foi até uma história engraçada falar aqui. Eu não ganhava nada, né? Tinha o patrocínio da Black Ball, tinha ganhado um kimono, lutei tipo 6 meses direto. Aí os outros 2 kimonos que eu ganhei, meu pai trouxe depois que eu ganhei o Mundial. Então, pô, os primeiros 6 meses do ano eu lutei com o mesmo kimono até o Mundial mesmo, o kimono já estava destruído. E aí ganhei irado e tal, mas aí passou. O pessoal da Black Ball também, acho que naquela época já estava começando a ficar um pouquinho mais devagar. E aí eu comecei a procurar patrocínio e tal, mandar mensagem, ninguém respondeu nada. Aí o Todo Robert mundo na se época, arrependeu, né? é, aí o Robert na época mandou um e-mail, não sei, né? Talvez, imagino, talvez. Teve outra situação assim que eu acho que sim, mas de coisa diferente. E o Robert na época tava com a Venom e aí ele mandou mensagem os caras falaram, demorou, e mandaram um e-mail. Pô, estamos te mandando um kimono aí e tal, manda seu endereço. Aí eu falei, não, pô, peraí. Aí eu peguei e falei, eu ia aceitar, na real. Aí o moleque que tava comigo, o Henrique, ele virou e falou assim, lembra do Henrique? Da onde que Ele era ele é? daí de Santos. Ele tava no Lesma agora, antes de sair daí. Ah, sei, sei, Era da sei, integração, desde sei, sei, molequinho. sei, Então tá, ele sei. morou aqui comigo um tempo também. Aí o Henrique pegou e falou, não, mano, Gente faz o boa, é. seguinte, fala para eles que você tava ganhando tanto no Brasil e fala que você precisa de ganhar mais e tal, senão não dá. Aí eu falei, pô, tá louco, mano? Será, mano? Dá não. Vai, mano, tô falando, não, tenta aí, tá? Eu falei, não, vou tentar. Aí tentei, falei, não, tô ganhando tanto, não sei o que e tal, e tô precisando aqui, né, pagar as competições. Eu realmente precisava pagar a viagem. Aqui tem um monte de Open, é irado, aí tem Open pra caramba, é. Mas no Vai ter que Brasil ninguém pagar. anda de avião. Eu nunca andei de avião no Brasil, para ir de um lugar para outro. E é Só se tudo viesse de para os Estados carro. Unidos. Aqui é tudo avião, cara. Então é dólar, eu tenho que ter dólar. Se não tiver dólar, eu não vou em lugar nenhum. Eu vou ficar aqui em Vegas, no meio do deserto. Aí comecei. Aí foi onde deu certo. O cara falou, não, então cobriram, tipo, só o que eu falei. Eu falei, puta, irado, maneiro, vou ganhar um dinheirinho. E assim eu comecei a ganhar um dinheirinho. E não é um bagulho chato, não, é o certo. Mas é a parte da negociação que eu tô Aham. falando, que é difícil, tipo, por ser brasileiro, por ser muito Aceita humilde, tudo, por né? não querer falar, Aceita pagar tudo. sapo, você aceita qualquer coisa, cara. Você Ó. entra em qualquer bar, qualquer furada, o que vier tá bom, Tu fala, obrigado, mestre, caralho, o subiu cara no vai me dar tatame, cinco não sei não. kimonos, irado, né? Mas, porra, Irado, kimono, você não paga nada acabou. com kimono, né? E tipo assim, é irado, mas É, depende, você tem quantos anos? 15 anos, 16 anos, 17? Mora com o pai, com a mãe, você é. tem, tá ligado? Seu pai tem uma condição de pagar seus campeonatos, aquela firma não tem condição de te pagar, beleza.
Mas se é uma marca que tem condição de ajudar, tem já uma estrutura boa, se você tem condição de ajudar os caras também e fazer um, Aham. tá ligado? Você tem um nome, você sabe expor a marca, que é uma parada também que eu vejo o outro lado dos caras também hoje em dia. Tipo, o nego quer, mas o cara não posta uma foto, o cara não fala nada, não faz um story. E é Aham. verdade, né? Tipo, às vezes o cara ganha o timão, não sabe o que fazer, isso, tira foto quando compete e tal, já era. Enfim, eu comecei a aprender isso aqui. Enfim, acabei saindo do Hobbit, estava querendo para Checkmate lá na Califórnia, que era onde está todo mundo. Aí eu falei, pô, eu vou me jogar para lá e vou tentar me virar, né? Vou tentar ficar em algum lugar lá mais barato. Tinha guardado o dinheirinho que eu tinha lutado já 2 Kassai, acho, naquela época. Não, 1 Kassai. Tinha ganhado o primeiro Kassai, tinha lutado umas outras paradas, dei umas aulas tal. Juntei um dinheirinho assim, falei, não, agora vamos lá, vamos se jogar, a gente se vira nesse primeiro mês. Já estava indo na loucura para tentar outra parada na Califórnia, porque aqui estava difícil. Mas eu ainda tinha meu aluguel para pagar aqui. Se eu quebrasse o contrato, eu ia ter que pagar muito mais dinheiro para sair do contrato. E nesse meio tempo comecei a treinar com o Mike, com o Roberto, e o treino ficou bom, cara. E os caras da Venom meio que tinham dado um toque. Quando eu estava lá na França, eles me deram um toque, que eles queriam abrir uma nos Estados Unidos. Eu falei, pô, me avisa, cara. Tô querendo me mudar, e se vocês forem abrir mesmo na Califórnia, me fala que eu pô, tô dentro. Eu dou um jeito, tá ligado? E aí eles pegaram e me mandaram, começaram a mandar mensagem e tal. Depois de um tempo que eu tinha saído, eles começaram a mandar mensagem. Aí eles falaram, pô, cara, a gente tá vendo de fazer na Califórnia e tal, 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 tal. Aí depois eles voltaram e falaram, ó, se a gente for fazer na Califórnia, vai ser um negócio muito mais caro, um projeto bem mais caro e vai ser um lugar muito menor. A gente tem um lugar aí em Vegas já que dá para fazer. E se você achar que é bom, eu sei que você já está em Vegas, você já tem um nome aí em Vegas. Se você achar que é bom, dá para abrir aí. O que você acha? Eu falei, pô, cara, tô treinando aqui já, achei um treino maneiro, tô morando aqui, eu não ligo, vamos fazer aqui. E aí fiquei aqui, comecei a dar aula. Isso foi em 2000. Aí a academia era para começar, tipo, atrasou para caramba, teve um monte de papelada, teve que esperar o bombeiro vir, dar autorização de tudo. A Enfim, aí burocracia. comecei a dar aula em 2019, em fevereiro de 2019. Aí, na minha cabeça, eu planejei, né? Falei, não, vai me demorar aí pelo menos um ano e meio para construir o número onde a academia vai ter aluno suficiente, aí eu vou começar a poder, né, fazer um dinheiro a mais. Que no começo era meio tipo, vamos ver o que que dá. E E aí, academia do que aí? Só de Gil? Não, tem várias coisas. no começo tinha tudo, tinha MMA, tinha boxing, tinha Muay Thai, tinha tudo, cara. E aí, depois da quarentena, voltou só o jiu-jitsu, porque os caras. Então, foi isso que aconteceu. A academia finalmente estava chegando num ponto que já estava quase pagando as contas. O lugar que a gente está é uma área legal, aqui de Vegas, é uma área boa, mas é longe da cidade, é uma área mais maneira, então é mais caro para ter aqui. A academia é grande, o projeto foi grande, eles investiram muito dinheiro para construir a parada. A academia é bonita pra caramba, mas, enfim, até cobrir tudo, até cobrir só o aluguel e as contas, ia demorar. E aí a gente estava finalmente pronto para pagar todo mundo, pagar, né, todos os instrutores, o gerente, tudo. E aí veio o Covid. Aí veio essa parada, cara. E esses 3 meses, a gente ficou uns 2, 3 meses assim, sem saber o que ia acontecer, todo mundo perdido. E aí eles mandaram mensagem para a gente e falaram: ó, a gente conversou aqui com o dono e a gente pensou o seguinte, cara: o Jiu-Jitsu é o programa que tem mais aluno e é o que a gente vê que fica mais consistente de pessoa ficando e tal. Uhum. Então, o que vocês acham? A gente não tem condição de voltar todo mundo, pagar todo mundo, mas se você quiser manter o jiu-jitsu, vai ser isso aí. E aí, quando a academia começar a pagar as contas, a gente consegue fazer um esquema melhor, financeiramente falando. O porquê é mais difícil, né? Eu vou explicar essa parte. Por que ainda não está tão legal quanto eu gostaria? Por causa disso, a gente ainda está na construção. Então, Uhum. questão de treino, não tenho tanto colorida quanto eu gostaria, tanto o cara, né, mais graduado para treinar. Mas desde que eu vim para cá, que eu me mudei, que eu treinava no Robert, também não tinha tanto cara competidor. Então, eu aprendi a treinar com a galera menos graduada. Eu mexia mais, eu fazia mais ponto, eu dava mais gás, eu me botava na posição ruim. Você dá um jeito. Dá um jeito, Fazia é mais muito drill, bom. você dá um jeito. Aham. Você tem que dar um jeito. Você tem que parar de reclamar e trabalhar com o que você tem. Uhum. E aí fui fazendo acontecer. Mas aí, desde 2019, no começo que estava trabalhando, aí voltamos, cara, muita pouca gente voltou, mas
agora tem muita gente procurando, né? Muita gente acho que já cansada de ficar escondida dentro de casa sem fazer nada. E tem muita gente nova vindo. Aqui a Então gente sentiu isso também aqui no Brasil. Quando não é? voltou, muita gente Voltou, uma querendo galera voltar. voltou. Uhum. O problema é que minha academia está aberta há só 1 ano, então tinha muita gente que ainda não tinha aquela ideia de, tipo, família, jiu-jitsu, vai ser para sempre, eu vou pegar a preta. Teve muita gente que não voltou, entendeu? E muita gente que realmente estava com medo, que tem família, que tem problema de risco aqui, né? Então, ficou meio estranho. Mas, fora isso, cara, mesma coisa, cara. Consigo treinar aqui de manhã junto um monte de amigo meu agora. Tem um moleque da Gracie Barra, tem outro moleque que é Caio Terra, tem outro. E a gente se junta todo mundo de manhã e no treino da manhã a gente faz um treino maneiro. O bom é que o jiu-jitsu mudou um pouco nesse ponto, né? A galera Não, sim. Eu acho que aqui ainda mais. Aqui ainda mais, porque a gente está longe. A gente está longe, a gente meio que precisa um do outro, né? Então acho que mudou até mais do que no Brasil, eu imagino. Porque na realidade está todo mundo sozinho, todo mundo quebrado, todo mundo tentando se virar. E aí todo mundo começa a dar aula em qualquer lugar, sei lá, aula na academia, não tem ninguém para treinar. Então todo mundo está dando aula, está se virando por aqui, se junta e treina, né? Fora isso, se eu tivesse ido para Califórnia seria bom, porque aí tem o Lucas, tem o Panza, tem os moleques todos lá, mas ao mesmo tempo ia ser um treino miserável. Não sei se eu ia gostar. Ia sair quebrado, né? Ia sair destruído. Muito pesado, mano. Da checkmate, cara, é muito pesado. Bote cara pesado. E os moleques que é leve também, os moleques estão, né, no açaí fudido, mano. Nem tão leve assim agora, né? Não tão leve. Fora de época de campeonato, os moleques andam no meio pesado. Exatamente. Quase pesado. Aí os moleques descem pro pena. Tô comendo muito Big E, mano. Muito macarrão. Tô comendo muito Big E. Exatamente. Ô, Renato, deixa uma mensagem aí, eu peço sempre para a galera deixar aí, para a galera que está começando, ou a galera que já treina. A maioria dos ouvintes, por enquanto, é mais os nossos alunos e tal. Mas é legal deixar uma mensagem aí, incentivando tu, que é um cara que está em ascensão no esporte e já conseguiu aí, tá conquistando tua vida, vivendo do jiu-jitsu, realmente. Seria legal para a molecada ouvir. Não, com certeza. Cara, eu acho que você tem que avaliar, né? Você tem que botar numa balança. Tem muita gente que não bota na balança, às vezes, se realmente é o que você quer fazer, se foi alguém que disse para você que você deveria fazer isso, você tem que gostar da parada, tem que gostar por você, igual você falou. Meu pai era meu professor, tinha esse incentivo e tudo, mas eu gostei muito. E quanto mais eu me esforcei, mais eu vi, mais eu gostei, mais eu me dediquei. Então, é aquela parada, você tem que tentar se dedicar sempre 100%, não importa se tá ruim, se tá bom, se melhorar também, não relaxa muito, que se relaxa é a hora que alguém vai te passar naquela corrida. Então, dá seu 100%, saiba seus limites, não treina porque os outros falam que você tem que treinar mais e você vai lá e se machuca, né? Conheça, entenda seu corpo, ouve seu corpo, se mantenha saudável e procura sempre evoluir, cara. Trabalha fora da sua zona de conforto, tenta arrumar as coisas, né, no jiu-jitsu que você não sabe, você quer saber. Tenta arrumar as coisas fora do jiu-jitsu que você quer melhorar, você quer fazer um dinheiro. Como que eu vou fazer dinheiro fazendo jiu-jitsu? Como que eu vou um dia viver do jiu-jitsu? Fala com o professor, fala com o pessoal. Eu queria ter tido mais essas conversas antes de eu me jogar e me virar e tentar descobrir, né, o Gabriel? Você também, imagina, na sua academia, na época, eu lembro quando você começou. Então, tipo assim, é bom ter alguém para te guiar, para te ajudar e te explicar como fazer, né? Então, quanto mais parceria, quanto mais pessoa boa que estiver do teu lado, que quer seu bem, melhor. Né? Avalia se o lugar que você está é realmente o lugar que está em prol de você, do seu melhor, e não às vezes, tipo, de alguém. Tenta sempre dar o seu máximo, tenta, né, ser o melhor que você pode e as coisas, o resultado vem. Pode ser não no seu tempo, né, como aconteceu comigo, assim, eu ainda sou novo, mas não foi no tempo que eu queria. Eu achei que ia ganhar tudo, mas quando foi a hora de ganhar, eu ganhei. E foi quando eu finalmente aceitei que eu ia fazer porque eu gostava e eu não ia parar de fazer. Aí eu tirei um peso gigante das costas e as coisas virou. Então, se você tá nesse ponto aí ou passa por essas situações igual todo mundo passa,
Dá mais 2 passos para frente aí, ver o que tem do outro lado. Às vezes você nunca sabe, você para e você já está quase ali, está logo na esquina. Eu acho que é isso aí. Valeu, obrigadão, Renato, aí Obrigado, Paito. Obrigado mesmo, cara. Pelo tempo, né? Esse tempo aí que tu teve aí para falar um pouco aí da tua história. Agradecer, dizer que eu estou sempre torcendo aí por você, que você conquiste tudo que você almeje. E agradecer aí para os nossos ouvintes, deixa aí um comentário e tal, divulga para os amigos se gostou aí do podcast. E valeu, muito obrigado. Valeu, Renatinho. Valeu, Palito. Valeu, professor. Nossa, deixa eu parar de